do Brasil! Este é o seu canal de curiosidades sobre os mistérios da mente humana e os segredos da psiquiatria. Aqui, 3 psiquiatras com visões muitas vezes diferentes sobre os fenômenos psicológicos irão discutir os elementos que estão por trás dos nossos neurônios e a matemática que produz o que chamamos de mente humana. Para que esse projeto dê certo, a gente pede que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos de notificações e compartilhe com os seus amigos. Além disso, deixe seus comentários, eles são fundamentais para a gente. Eu sou o Rodrigo Ramos e eu estou aqui com o Roberto Canton. Salve, psiconautas! Hoje nós vamos ter uma discussão bastante frutífera sobre um filme. Mais uma discussão sobre um filme e transtornos relacionados a esse filme. É isso aí! E agora, Ricardo Abel. E aí, pessoal, se preparem, eu acho que o assunto é bem interessante hoje. Um rapaz recém-egresso de uma internação psiquiátrica, obcecado por sua ex-mulher. Ao longo do filme, podemos perceber o impacto que o transtorno afetivo bipolar tem em sua vida. Há também a dificuldade dele seguir o tratamento. Em um jantar na casa do seu amigo, ele conhece Tiffany, uma viúva com compulsão sexual. Entre os encontros e desencontros, eles acabam por fazer um trato. Ela entregaria uma carta dele para sua ex-esposa e ele, por sua vez, participaria de um torneio de dança com ela. Esse desafio transforma a vida de ambos. O filme O Lado Bom da Vida é de David Russell, interpretado por Bradley Cooper, a gente lembra da Lady Gaga, né? E Jennifer Lawrence, traz pra gente uma grande oportunidade para discutir os sintomas de uma doença tão importante e ainda tão negligenciada. Dr. Roberto Canton, fala sobre isso. Sobre o transtorno afetivo bipolar, né? O que é muito curioso nesse filme, acho que leva e convida a gente a pensar no subdiagnóstico, né? Quanto que a gente diagnostica pouco, né, o transtorno afetivo bipolar, ou como a gente demora para diagnosticar. Por vezes até pessoas em tratamento psiquiátrico mesmo, né, apresentando alguma condição com predomínio de uma apresentação depressiva, por vezes pode parecer um paciente com depressão, quando na verdade é um paciente com uma depressão dentro de um transtorno afetivo bipolar, né? Mas o que é o transtorno bipolar? O transtorno afetivo bipolar ele é classicamente facilmente compreendido como se a gente não tivesse só um polo, né, de humor. A gente teria 2 polos, ou seja, a euforia e a depressão, né? O estado eufórico que seria quase que oposto ao quadro depressivo, né? Enquanto o quadro depressivo, o humor fica deprimido, a pessoa fica com menos energia, fica mais isolada, conversa menos falante. A gente tem o inverso, né, disso no quadro de euforia, onde a pessoa vai ficar realmente muito falante, com muita energia, uma diminuição da necessidade do sono, dormir poucas horas ou não dormir, deixa a pessoa já descansada ou já pronta, né, muito disposta. A pessoa fica muito desinibida, muito sociável. Então, todos essas características, né, que compõem um quadro eufórico, que é o ir para cima, né, da gente pensar num quadro de humor, o para baixo, que é o quadro depressivo. Então, essa ida e vinda do transtorno afetivo bipolar. Traduz, por favor, Ricardo. Não, o Dr. Roberto foi muito claro na explicação. Muito perspicaz, muito perspicaz. Assim, eu acho que, pegando carona, né, no que o Roberto disse, eu vou falar o que não é o transtorno bipolar. Então, transtorno bipolar não é uma pessoa que está bem numa hora, bem-humorada, animada, e depois, durante o dia, ela perdeu aquele ânimo e depois aconteceu uma coisa triste, ela ficou entristecida. Ter reações emocionais de acordo com o que a vida traz não é ser bipolar. Eu falo assim porque no dia a dia de consultório tem pessoas que falam assim, olha, é porque eu sou bipolar. Porque às vezes eu tô feliz, às vezes eu tô triste. Exatamente, às vezes eu tô feliz, às vezes eu tô triste, mas eu mudo isso com muita facilidade. Assim, conceitualmente, a pessoa pode estar dilatando demais o que é ser bipolar. Isso é ser humano, isso né? É ser Porque humano, todo mundo exatamente. Um dia tá feliz, um dia tá triste. Desde que você tenha os seus motivos para alegria e para tristeza, para ânimo e desânimo, não tem problema. Então, não é isso que é ter
transtorno afetivo bipolar. O transtorno bipolar, ele é uma doença do mundo mental, do mundo emocional, que é caracterizado por fases, não é? E essas fases, classicamente, entram naquilo que o Dr. Roberto falou, são as fases conhecidas como mania e fase depressiva. Mania, para o psiquiatra, não quer dizer o que as pessoas, o significado que as pessoas têm no dia a dia. A palavra mania no dia a dia é usada de um jeito diferente. As pessoas falam que tem mania de andar descalço em casa, eu tenho mania de usar roupas vermelhas. Ou tem a mania de lavar a mão muitas vezes. Esse uso mania de não pisar em... Esse uso da palavra mania... Não é assim que ela é usada na classificação do transtorno bipolar. Mania, dentro do transtorno bipolar, significa uma fase de estado emocional eufórico, onde a pessoa tem um humor expandido, como o Dr. Roberto colocou. É uma pessoa que... O que é humor expandido? Humor expandido, eu acho que daí cai para a gente falar o que é humor. Não é? Humor, também para o psiquiatra, tem um sentido especial. Não é apenas estou de bom humor ou mau humor, como a gente fala no dia a dia. O humor é um tônus, é uma espécie de estado emocional predominante ao longo do tempo. Exemplificar fica muito mais fácil. O humor pode ser normal ou eutímico, que é quando a pessoa não está polarizada nem para o lado eufórico, que seria uma expansão, um exagero, um excesso de ânimo e de alegria, e nem polarizada para o lado depressivo, que seria um humor entristecido, hipotímico também, como se usa. Essas são as variações de humor, e que podem acontecer dentro de uma faixa normal até certo ponto. Até certo ponto. Por quê? De um ponto para frente, a pessoa pode ter o humor muito exagerado, muito expandido. Não é? Desinibir. Seja diferente de contraído, que seria uma coisa mais triste. Seria isso, exatamente. E a pessoa, quando tem o humor depressivo ou hipotímico, ela está predominando sentimentos de tristeza, desânimo, ausência de resposta às alegrias que a vida pode trazer. E o transtorno bipolar, ele tipicamente é uma doença que opera como um pêndulo de um relógio, não é? Pequena colocação. Esse eufórico que a gente diz, todo mundo pode ficar eufórico. Mas o eufórico do bipolar é um eufórico alterado. Ele vai ficar mais eufórico do que você ficaria se ganhasse na loteria. Entendeu? É um eufórico doença. E a quando a permanência, gente né? fica, exatamente, por um tempo. E quando a gente fica triste, não é tristeza, é depressão, que é uma doença que tem uma série de sintomas, entre elas a depressão. Então, a gente está falando, a gente saiu da normalidade. Quando a gente fala do transtorno bipolar, nós estamos saindo da normalidade. Então, essa coisa de ficar feliz e ficar triste, não tem nada a ver. Pode, o psiquiatra não acha que as pessoas não têm que ter suas emoções. Ficar triste é normal, é natural, pode chorar, pode ficar desanimado com uma situação normal da vida. Isso não é um problema. Né? Assim como ficar feliz, alegre ou empolgado porque você passou no vestibular, porque você vai reencontrar pessoas queridas, não tem problema nenhum. Os sentimentos normais do dia a dia, nós entendemos que são normais do dia a dia. A questão do transtorno bipolar é quando esse excesso de estado emocional se instala e parece que não cede mais. Né? A pessoa entra numa fase emocional de forma muito duradoura e de forma muito bizarra, muito excessiva. Quem conhece a pessoa na sua fase normal, vamos dizer assim, e compara ela dentro de uma fase de mania ou de uma fase de depressão, percebe que tem alguma coisa muito estranha, né? Que ela está diferente. Isso afeta as relações dela no dia a dia, do trabalho, do estudo. E não é à toa, né, que uma pessoa em fase de mania, a mania ela aparece, pessoal, muito com o que popularmente se chamou de loucura. A pessoa sai completamente fora de si. É muito difícil, você percebe, é uma coisa... A pessoa em si não percebe.
Ela acha que ela tá bem, que ela tá ótima, que ela tá feliz, que você tá tentando tirar a alegria dela. Mas você percebe, porque ela se veste diferente, ela se porta diferente, ela fica agitada diferente. Não é verdade? E doutor Roberto Cantão, e os tipos de transtorno bipolar? Nós temos alguns tipos de transtorno bipolar. Classicamente, nós temos dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 ocorre quando a gente tem uma apresentação de um quadro eufórico, uma mania, né? Que a gente seria... nós teremos duas classificações aqui, né, em relação a esse humor eufórico. Então, a gente teria a hipomania e teria a mania. A hipomania a grande diferenciação entre elas é o nível de consequências que uma acarreta a outra. É uma mania leve. É uma mania leve. Seria, né, uma hipomania seria uma mania leve. Como já foi dito aqui, né, nesse humor eufórico, a pessoa com uma apresentação, né, clássica, tida lá atrás como, né, uma apresentação de louco, né? Então, no quadro bipolar 1 você tem esses episódios de mania propriamente e episódios depressivos também. Mas você pode só ter um episódio, né, de mania e já ter o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar do tipo 1. Então, independente de ter um quadro depressivo, você tendo um quadro eufórico de mania, você tem o transtorno afetivo bipolar do tipo 1. Né? O transtorno afetivo bipolar do tipo 2, que por vezes acredito que seja aquele mais difícil de fazer o diagnóstico, né? A diferenciação no quadro depressivo, porque... pode demorar até 10 anos, né? Para apresentar, e assim... Para fazer o diagnóstico. Para fazer o diagnóstico. Você fica confuso, né? com aquilo. A apresentação da depressão na maior parte do tempo, então o indivíduo, né, segue na maior parte do tempo deprimido, e quando ele faz os episódios eufóricos, ele faz, né, de episódios eufóricos de pequena monta, né? Uau! Então, os episódios eufóricos não tão graves, não chega a ser não loucura, tão intensos, vamos dizer assim. não. A pessoa fica, como no filme Fica mesmo, disfuncional, né? O filme, a gente estava discutindo algumas questões, mas no filme, o que predomina a apresentação, né, do Pat de uma apresentação hipertímica, um pouco além do hipertímica? Então, só voltando, além do hipertímico, que seria o quadro eufórico Mas mesmo. o que é né? hipertímico? Hipertímico, a gente teria, né, a eutimia tão colocada pelo Ricardo, que seria o ciclo normal que uma pessoa tem da sua apresentação de humor, né? Então, você tá eutímico. Não, eu tô um pouco hipotímico agora. Será? Um pouco cansado, um pouco Você já. tá dizendo que tá triste nesse tô momento, triste, mas mas tá visível, tá visível. É pra falar de mim? Não. Então a gente vai falar, né, do... Me lembra, por favor, que a gente vai falar? Você falou que é hipertímico, que o nosso Hipertímico. personagem... Então, hipertímico hipertímico que eu conheço, um dos Tá hipertímicos muito feliz. maiores, um dos hipertímicos, né, mais próximos que na minha vida que eu tenho é o doutor Rodrigo Ramos. É um hipertímico. Tá tão depressivo, você não acha, Ricardo? Demais, Ricardo a depressão. conhece muito. pessoa. Não, mas assim, só o hipertímico, então, seria aquele no tônus, né, do humor, aquele alegre, aquele cara expansivo, o cara que chega, brinca com as pessoas, mas não é aquele que inadequado, né, ou assim, não acaba não sendo aquele que excede demais nas coisas, é um cara que chega, né, brincando com todo mundo, falando, cumprimentando, Uma leve né, desinibição. Poderia até cair como uma certa- pessoa com uma boa inteligência emocional, né? Que sabe drenar o ambiente pra ele, né? eu acho que hipertímico, ele não tem esse domínio todo, mas eu acho que ele escorrega às vezes um pouco nessa questão da percepção do outro, né? Que eu acho que aí é já uma visão minha. Eu acho que quem está mais deprimido, apesar de ficar preso em si, tem uma leitura do externo, acho que com uma maior profundidade do que quem é um hipertímico ou quem está no estado eufórico. Mas, Eu acho que é importante a gente diferenciar também o temperamento, né? Porque a gente pode chamar hipertimia ou hipotimia. Hipertimia, lembra? Alegria, euforia, hipotimia, tristeza.
Como temperamento. Tem pessoas que têm um temperamento hipertímico, como essa pessoa que você descreveu. E tem Sim, pessoas que é têm verdade. um temperamento mais hipotímico. É verdade. Né? Que é como o nosso poeta, Dr. Ricardo Abel, que é uma pessoa mais hipotímica. Hipotímica? Não, Obrigado ele é pela hipotímico, parte que me obrigado, toca. Mas tudo bem. Todo mundo quer Mas ser hipertímico, eu né? quero Entre- que você me diga uma coisa. Qual é o diagnóstico do nosso querido Bradley Cooper, que eu esqueci o nome dele no filme, como que é? É o Pet. Pet. Qual o diagnóstico Pet. do Pet? Mais uma das discussões acaloradas que tivemos antes, né, do início da gravação. Eu acredito que o filme não consegue dar essa resposta, né? Assim, pra gente, lendo o filme como psiquiatra, não dá pra pensar que eu conseguiria fazer o diagnóstico dele. Que dá pra saber que ele é um bipolar, é clássico, né? Óbvio, ele é um bipolar. Se ele é um bipolar do tipo 1, do tipo 2, há discordâncias. Existem algumas cenas no filme, algumas passagens, onde inclusive parece que ele apresentou um quadro delirante, né? Um determinado momento parece que ele apresenta um quadro delirante. O que é um quadro delirante? Um quadro delirante é uma falsa crença, né? Ele acreditava que a ex-mulher dele, na época então mulher, e um outro professor estavam tramando contra ele em questões de desvio de dinheiro dentro da escola, para incriminá-lo. Então era um quadro delirante, né? Uma falsa crença. Né? Uhum. Isso, ele entra em contato com a polícia, faz a denúncia na delegacia. E assim, esse quadro tanto é um delírio que depois ele mesmo percebe que ele estava fora de si. Ele mesmo fala, não, aquilo era um delírio meu. Se ele teve um delírio, então ele tem um transtorno afetivo bipolar do tipo 1. Né? Que já é um critério suficiente para você fazer essa classificação. Né? Você concorda, Ricardo Abel, que o nosso paciente tem o transtorno bipolar do tipo 1? Então, se ele... Veja, como toda obra artística, às vezes eles retratam transtornos mentais de um jeito não tão completo, né, com uma licença poética ali, porque na maioria do filme ele parece ter um certo estado de euforia do humor, ele é desinibido, ele é meio inconveniente, ele é meio falador demais, e isso sugere talvez um estado de hipomania. Ele não chega a ficar totalmente alterado nas intensidades que nós conhecemos, que pode chegar ao quadro de mania, não é? Ao mesmo tempo, como o Dr. Roberto disse aqui, se ele já teve um estado de delírio associado ao quadro, por definição já dá para dizer que é transtorno bipolar do tipo 1. Mas a gente fica meio na dúvida, né? Fica meio... Porque eu acho interessante que um dos grandes sintomas que o paciente tem, o bipolar, em mania, é a aceleração do pensamento. Ele fala muito rápido, mas falar muito rápido não significa aceleração do pensamento. Falar muito rápido significa pressão de fala, ou a gente usa o termo logorreia. Aceleração de pensamento é quando você pega termos e vai juntando uma ideia na outra, de tal sorte que você não sabe mais como que você começou. Então você começa dizendo, não, porque eu quero entregar uma carta para minha ex-mulher. Vamos supor que ele dissesse, quero entregar uma carta para minha ex-mulher, você pode me ajudar? Porque quem ajuda, você sabe que Deus sempre abençoou quem ajuda, porque afinal de contas os 10 mandamentos, eles falam para você que você sempre tem que honrar pai e mãe. E pai e mãe é uma coisa muito importante. Você já pensou o que você vai dar pro seu pai no Dia dos Pais? Isso é aceleração do pensamento. Essa é a arborização, não é? O pensamento está acelerado. Ele vai pegando uma ideia, junta na outra, junta na outra, junta na outra, junta na outra. O nome que a gente dá é o tipo arborização. Às vezes está tão acelerado que já não junta Lé com Cré. É mais ou menos isso, né? Então esse é um tipo Só que ele tem pressão de fala, ele fala Por isso que a todo momento eu fiquei com a sensação total de que era um bipolar do tipo 2. Parece mais. Mas mesmo, a gente é inquestionável que diante da presença de delírios, por definição, a gente tem que considerar aquele quadro de mania. E a gente tem que internar. Antes da gente mostrar um pouquinho da internação, eu só quero que fique bem claro o que é uma hipertimia. Hipertimia, a pessoa pode estar muito alegre, eufórica ou até muito irritada. Vamos pôr a cena do livro? A cena do livro eu acho que mostra bastante assim, essa parte.
vai aparecer agora, e é uma cena que mostra que, por exemplo, as pessoas podem ler o livro e não gostar do livro. Isso é uma coisa absolutamente comum. Né? Quantos livros a gente lê e não gosta? Não, e vale destacar o que você falou, né? A gente destacou muito na nossa explicação de transtorno bipolar o polo de mania, o polo de depressão. Mas tem outra característica de variação de humor que pode fazer parte, que é a irritabilidade. Isso. Né? Que é também chamada de disforia. E que está mais ligada ao universo da mania. Não que não esteja na depressão, mas pode a irritabilidade acontecer. Exacerbada. A irritabilidade, né? Pode ocorrer. É um tipo de estado que pode estar associado tanto às fases de mania, mas também à depressão. Né? O deprimido irritado. Mas comumente mais a gente vê no quadro dos eufóricos, né? Essa irritabilidade forte, né? Então eu acho que é muito importante que essa cena que nós vamos mostrar agora, ele tá lendo, o rapaz vai ler um livro, e ele tá lendo um livro, tranquilo. Aliás, ele lê vários livros, o que já mostra que ele tá acelerado, porque ele tá lendo milhares de livros. E percebam que está acontecendo isso de noite, rápida. Enquanto os pais dele estão dormindo, ele acordado de madrugada. Aí ele perde a paciência. Ele odiou o livro, ele jogou pela janela, quebrou o vidro, sem nenhum problema. Então eu acho que esse aqui é o X da questão. Aqui que a gente mostra que ele saiu de um estado de normalidade, né? Ele realmente entrou nessa questão. Agora, o paciente com transtorno bipolar não tem jeito, tem que ser medicado. Estou falando alguma besteira? Não, de jeito nenhum. Embora o transtorno bipolar não tenha um medicamento que consiga curar em definitivo o transtorno, os medicamentos conseguem estabilizar essa ideia, tanto que a maioria dos medicamentos usados são denominados estabilizadores de humor, porque eles tentam evitar que a pessoa fique oscilando entre fases de mania ou euforia e fases depressivas. Então, a medicação é muito importante nesses casos, né? Exatamente. Eu diria que ela é fundamental. Sem ela, não daria certo. E o paciente com transtorno bipolar, como que ele é com medicação, doutor Roberto Canton? Então, o grande problema é a aderência ao tratamento, né? A gente vai ter essa dificuldade. A gente tem até uma cena do filme, se você quiser falar, explicando, dele tomando a medicação. Mas pode falar. Por favor. E que assim... as medicações, elas têm efeitos colaterais significativos. Algumas pessoas vão ter mais do que outras. A gente tem uma das medicações clássicas aí, que foi aprovada pelo FDA em 1970, né? Que é o lítio, o carbonato de lítio. Então, ele vai tomar o remédio só pra gente... Ele recebe o remédio numa clínica psiquiátrica, tem que mostrar a língua. Isso e ele joga fora. Aliás, esse é um clássico, né? Mostrar a língua. Nem sempre acontece mesmo no hospital psiquiátrico, mas em todos os filmes isso acontece desse jeito, mas continua. Então, assim, o lítio, ele foi uma medicação que mudou o curso, né, do tratamento do transtorno afetivo bipolar. Até porque há um risco grande de suicídio, né? Maior dentro daqueles que são portadores de transtorno afetivo bipolar, e o lítio também tem o seu efeito anti-suicida, né, nessa população. Então, assim, o grande desafio é trazer esse paciente para ele entender seu diagnóstico, né, e entender a necessidade do tratamento. O lítio, ele é maravilhoso? Não. Ele cabe, né, assim, é para todo mundo? Não. Tem até os tipos de transtorno afetivo bipolar respondem de maneira um pouco diferente. E as pessoas também vão se adaptar ou não a tal ou qual medicação. E que isso, por vezes, precisa ser feito com muita paciência, né? Tanto pelo paciente quanto pelo médico. Porque, às vezes... Claro que se não diante de algo muito drástico e muito urgente, aí a gente tem que, obviamente, intervir de uma maneira mais assertiva, né? Eu ia falar mais pesada, mas no termo não correto, mais assertiva, né? Então, esse vínculo, né, entre o médico e o paciente é muito importante. O entendimento do seu diagnóstico, né, pelo paciente é muito importante. O lítio, mais uma vez falando dele, ele tem um lado muito positivo, que é todas essas
coisa que eu falei, né, de mudar o curso da doença, ter o efeito anti-suicida, mas ele também tem um grave problema. Quando ele quando é descontinuado, ele aumenta o risco de suicídio. Então, o paciente, quando está o bipolar, que está tomando lítio, interrompe repentinamente, ele aumenta o risco de suicídio. E, obviamente, também de mais um ciclo, né? Ou seja, para depressão ou para o estado eufórico, mas esse é o grande problema, por isso que a medicação ela precisa ser mais usada, né? E, Ricardo, no nosso querido filme, O Lado Bom da Vida, o Pat é internado. Sim. O que acontece? Normal. Como médico dele, você recomendaria a internação? O que é? Então, o filme já dá a ideia de que ele precisou da internação. Não fica claro exatamente, mas parece que foi depois que ele teria agredido o professor de história que teria tido caso com a esposa dele. Que então, ele pegou no flagra, que ele né? pegou Tomando no banho. flagra, ele se descontrolou e ficou agressivo. Mas a gente estava até conversando antes, né? Ah, bom, mas até aí seria uma questão policial, né? Ele pega alguém lá, perde o controle, tem que parar numa internação psiquiátrica. Eu entendi do filme que levaram em conta o histórico dele, que algumas semanas antes ele estava se sentindo perseguido na escola, que acusaram ele aquela situação que ele estava desviando dinheiro. Enfim, devem ter feito uma avaliação e devem ter associado o comportamento dele descontrolado ao estado mental do momento. Daí a internação dele, né? Nesse momento da internação, o paciente que se encontra em mania, dificilmente ele tem crítica do quadro dele, do estado de comportamento dele. E crítica quer dizer a noção que a pessoa tem de estar adoecida, não é? E muitas vezes, quando você está eufórico, em mania, você não faz essa noção de que você está adoecido. Por quê? Uma coisa que às vezes eu comento para pacientes, eu não sei se vocês já tiveram essa percepção. Eu imagino que de todas as doenças da medicina que a gente abrange como médico, não só como psiquiatra, talvez o estado de mania e de hipomania é o único que você está adoecido, mas a sua sensação é melhor do que quando você está são. Né? E esse é um problemaço, nunca tinha né? pensado nisso. Porque quer dizer, toda a verdade, medicina pega qualquer coisa, unha porque você tá encravada, feliz, né? Gastrite, qualquer coisa. Qualquer doença te tira do seu centro de bem-estar e Pro te pior. puxa para pior. No quadro do transtorno bipolar na mania, é a única situação que você está adoecido, né? Você não está no seu centro de equilíbrio, de bem-estar, mas se sente melhor. Isso que é interessante, você se sente melhor. Você não está melhor, você está zoadaço, mas você se sente melhor. A sensação do transtorno bipolar é de aumento da energia. Eu não sei se a gente falou isso antes, não é? Mas a pessoa se sente com mais energia, com mais disposição. Ela faz um julgamento de si própria, às vezes um pouquinho excessivo para o lado de ter mais capacidades ou ser mais... Ela se acha mais, se acha mais, com a autoestima aumentada, mais inflada. A pessoa tem uma sensação de mais aceleração dos pensamentos, então ela se sente mais capaz de pensar, raciocinar e fazer coisas. O rei da cocada preta, é isso? Nossa, mas... Então, a pessoa acaba não entendendo que ela precisa de qualquer medicamento. E aí, fazendo uma ponte com a cena lá, ele estava internado, ele devia estar se sentindo muito bem, muito assim, com muitas capacidades mentais, lendo um livro a cada 2 dias, e com a autoestima aumentada, enfim. Então, a pessoa não sente que ela está adoecida. E remédio é coisa de quem está doente. Então, por isso é muito difícil a pessoa em mania, ou até em hipomania, aderir ao tratamento. Na hipomania é pior ainda. Porque na hipomania a pessoa está meio que funcional, ela leva a vida dela, ela só está com um pouco mais de energia, um pouco mais de disposição, dorme menos, mas já acorda cheia de vontades das coisas. E até que ela funciona no quadro de hipomania, né? Então é mais difícil ela aceitar um tratamento nessa situação. É interessante a hipomania, né? Porque ela é tão parecida com uma pessoa normal, ou uma pessoa que seja um pouco mais hipertímica, mais funcional, que dorme pouco, que vai tentar trabalhar. Uma das grandes diferenciações é que ela é
ela pode ser mais funcional que o paciente em mania. Mas ele não é um cara de resultados, um cara extremamente funcional, é um cara que você percebe algum prejuízo no geral, né? E é aí que você vai fazer. E esse cara, quando deprime, você não tem, você só tem esse cara que ele é hipertímido lá. De repente ele deprime e você já tem um grande elemento para fora o referencial de comparação, né, da pessoa em hipomania versus ela no patamar normal, que é a eutimia que a gente fala. Eutimia é o estado normal, nem eufórico, nem deprimido, né? Agora, uma coisa que eu acho que tem que entrar na discussão é que esse moço, ele fica internado por 8 meses. É lógico que nesse caso ele está no equivalente do manicômio judiciário aqui no Brasil, ou em algum centro de tratamento de custódia. E geralmente a gente vê internações longas, né? Doutor Roberto Cotô, por favor, tenha a bondade de explicar pra gente sobre isso. O filme é meio... É curioso, né? Porque apesar de ser uma internação que parece ser por determinação judicial, ele tem alta a pedido, né? A mãe vai lá e assina um termo de alta a pedido. Que eu acho que também eu gostaria que a gente discutisse sobre isso, que é bastante importante. Acho que na dinâmica que a gente tem, né, da internação. Primeiro, a internação, quando ela é necessária. Primeiro, voltando, a internação é necessária? Sim, né? Por vezes ela é necessária. Uhum. Então, as pessoas não internam na psiquiatria porque... não é um castigo, uma punição. Exatamente, né? Não é porque... É porque a pessoa perdeu a condição de cuidar dela própria. E ela muitas vezes se expõe a riscos ou expõe a terceiros a riscos. Esse é o grande critério. Pode ter uma direção desenfreada, uma coisa... Né, pode entrar em lugares que ela deveria tomar cuidado, mas não toma, porque ela acha que ela é super forte. Não, até do ponto de vista também financeiro, né? Do ponto de vista financeiro, ela pode se arruinar, né, financeiramente, né? Aí tem uma grande perda de crítica, né? De crítica da realidade. Poxa, o que eu tô fazendo? Eu acho que quebra todas as coisas que seguram, as amarras, né? Então quebram todas elas. Então a desinibição pode ser sexual, pode sair com vários parceiras, né? Sem proteção, né? O que habitualmente não faria. Então há uma mudança, né, do comportamento, claro, de gastar muito, coisa que não tem, quer dizer, começar a se endividar, cartão de crédito, pedir dinheiro, pedir empréstimo. Então ela pode quebrar a vida dela em vários aspectos, né? Então, para resguardá-la nesse sentido, ou que nesse momento ela é um perigo a si mesma, né? Ou que pode ser ao trem, quer dizer, se ficando muito irritadiça, muito explosiva, né? Com baixo limiar aí a frustração, então já responder as coisas de maneira agressiva e agressiva fisicamente, como então a gente tem, nesse momento é necessária a internação. Né? E a internação, eu acho que também vale a pena a gente discutir, porque para nós internar, né, um paciente dentro da psiquiatria é sempre um momento delicado, né? Porque... Que nem sempre ele quer, né? Não, nem sempre ele quer e, assim, é muito difícil, às vezes, você conseguir um lugar com uma qualidade satisfatória para que maneje o seu paciente. Aliás, né? isso é um problemaço do nosso sistema único de saúde, né? A gente tem pouquíssimos lugares favoráveis para uma internação psiquiátrica bem feita. Exato. Obviamente, seguindo todas as regras antimanicomiais. Sim. A gente tem poucos lugares. E não só dentro do SUS, né? Mesmo se a gente tiver uma aí praticamente não existe. Não, e outra coisa, não sei se ficou claro, a internação não é um depositar o paciente. É temporária. Tá? A pessoa que fica internada, ela fica internada com a ideia de ser resgatada para o seu ponto de equilíbrio emocional e comportamental. Isso pode demorar um tempo variado. Às vezes, alguns dias, semanas, um mês e meio, 2. Porque a resposta que as pessoas têm aos tratamentos é uma resposta muito individual. O organismo das pessoas não tem a mesma rapidez para responder aos medicamentos e existem várias opções de medicamentos que podem ser certas opções melhores para uma pessoa, não tão boas para outra, e isso o médico que conduz o caso na internação vai descobrindo ali.
né? Eu vou fazer uma imagem para ver se o pessoal entende legal. É assim, é como se a pessoa quimicamente houve uma desordem na cabeça da pessoa. A cabeça ficou completamente desorganizada em matéria de substâncias, pequenas substâncias que nós chamamos de neurotransmissores. Fica totalmente bagunçada. Isso faz com que a pessoa não tenha mais condição de cuidar dela própria. Quando a família também não tem condições, ou quando a família não dá conta daquele tamanho de alteração, a gente precisa proteger a pessoa. Então a gente coloca ela no ambiente protegido e vai dando a medicação até que o remédio consiga reorganizar toda a cabeça dela. Aí ela reassume a capacidade de cuidar de si própria e então ter alta. Então a internação, ela é um processo de proteção ao paciente, até que ele tenha condição um gesto de cuidado. Um gesto de cuidado. gesto É que de cuidado, antigamente a gente realmente passou por fases terríveis, com manicômios, etc. Hoje isso é até proibido por lei. Né? Então, Não, é muito até importante. porque se a gente voltar mais no tempo ainda, havia uma época em que a psiquiatria tinha muita carência de recursos de tratamento mesmo. Exatamente. Não é? Então, houve uma evolução muito grande na parte medicamentosa. Hoje a gente tem várias alternativas, opções boas que vão tentar ser ajustadas da melhor maneira para que o paciente tenha o máximo de melhora, de reequilíbrio, com um mínimo, ou quem sabe nenhum, efeito colateral. A ideia é que a pessoa apenas melhore sem pagar uma taxa de melhorei, porém eu me sinto um pouco desconfortável com um efeito ruim, me sinto com sono demais. No filme, ele comenta em algum momento, não, aquele medicamento me deixa... Eu não sei se ele usa o termo chapado ou com sono. Ele faz um comentário desse para o médico dele. Né? E só para a gente perder a linha de raciocínio, o Roberto estava falando da mãe que pede a alta. Você estava explicando, né, como é importante a internação e essa história do familiar pedir alta. Então, acho que essa é um problema não só da psiquiatria, né? Porque, por vezes, em situações clínicas que não de urgência, você pode ver questões similares, mesmo transfusão de sangue, né? Dentro da religião do Testemunho de Jeová, que tem essa restrição, enfim, e você está lá que numa hoje, situação... pelo Supremo, está para ser aprovado que quem escolhe realmente é o paciente, porque é um dilema médico, né? Que a gente faz. Então, dentro desses dilemas, e aí a gente cai, né? Existem pessoas que não têm a mínima condição de alta. E a gente já vivenciou isso, né? Durante o nosso percurso aí como psiquiatras. Que, assim, você tá lá responsável pela internação, você sabe que aquela pessoa não tem condição de sair e vem o familiar e não, né? Pede alta a pedido. No caso, como eu falei, no caso do filme é curioso porque é uma internação judicial, ela vai lá, né, faz uma alta a pedido, não dá para entender muito bem. Mas quando a internação é feita involuntária, né, ou seja, o paciente não está de acordo em ser internado, a partir do momento que ele alguém fica responsável por essa internação. Então, se essa pessoa responsável pela internação vier solicitar a alta do paciente, a grosso modo, essa alta tem que ser dada, né? Então, não pode se... Ela tem que ser dada? Então, ela tem que ser dada dependendo da situação. Porque se a pessoa pede alta, não entendi. Se o familiar pede, é o responsável. Porque... Ele não pode... a informação que ele tem é que não pode. Então, eu acho que nós vamos ter... Ele tem que fugir do hospital. Ele pode, mas assim, você como médico não vai atestar que o paciente está de alta. Então, alta é um procedimento médico. Isso. O que você coloca, geralmente, é evasão do paciente com conivência do familiar. Porque a alta médica pressupõe melhora clínica, pressupõe a melhora clínica com remissão dos sintomas suficientes para que o paciente siga em casa. Se o médico não vê essa melhora clínica, ele assinar uma alta é complicado, mesmo que uma pessoa pediu. Porque essa pessoa, a rigor, é leiga em psiquiatria. Então, só falando, só acertando, não. A alta em si, ele vai sair, ele sai.
Então, a grosso modo Ninguém ele vai sai. prender. Dependendo do paciente, né? Se o paciente estiver numa agitação franca, né? Em algo quebrando todo mundo, não dá pra dar alta de... Não dá, desculpa. Pra você até deixar, entre aspas, ser conivente com a saída, né? Mas, só corrigindo minha fala, não é dar alta a pedido. Eu entendi o que você quis dizer. É a conivência mesmo do... É o que vocês falaram. É o ser o familiar conivente com a evasão, né, do paciente. Ou seja, é como se o paciente tivesse fugido junto com o familiar e você só observou essa fuga. Né? Exatamente. E é interessante porque o médico não tem poder de polícia. Então a gente não pode olhar para uma pessoa e falar: esta pessoa está privada da liberdade. Ela vai agora ficar internada. Nós não temos esse poder. O que a gente faz? Existe alta involuntária? Existe internação involuntária? Existe. Mas como que ocorre a internação involuntária? A pessoa tem que estar dentro de alguns parâmetros. Por exemplo, ou ela está psicótica, isto é, ela saiu da realidade, não está mais na realidade, ou ela tem ideação suicida, ou existe um grande risco de exposição social. Nessa condição, o médico pode internar contra a vontade, mas ele tem 72 horas para comunicar ao Ministério Público que tem uma pessoa com aquelas características que está sendo internada contra a vontade. Senão a gente acaba configurando o cárcere privado. Não, né? E é uma situação do médico bem difícil, porque você fica entre esse dilema de você não pode aprisionar uma pessoa à revelia da sua vontade, por um lado, por um olhar ético. Por outro lado, você não pode ser negligente como médico ao diagnosticar que uma pessoa está privada do contato com a realidade, com ideias que podem colocar a si ou a outra pessoa em risco, e simplesmente também ser omisso nessa parte de proteger a pessoa até dela própria. Eticamente é complicado. Não é? Então, desde que a pessoa tem esses critérios que o Rodrigo colocou, a internação é necessária. Né? Ela tem um dever do médico promover a internação. Agora, só vou fazer uma correçãozinha, né? Assim, não é uma correção, mas é uma fala... O senhor vai ousar me corrigir? Pode corrigir, ou eu, não sei. Pode corrigir ele. Então, pode ser. Eu sou não é correção, não é correção, porque, como você falou, que pode estar ou psicótica ou... Mas, assim... psicótica não quer dizer, não é igual à internação, né? Já uma ideação suicida, ela é, né, quase que imediatamente igual a uma internação, né? Só ponderando essas questões. Né? O paciente psicótico pode ser internado contra a vontade. Eu não estou dizendo critérios que levam à internação. Estou dizendo quando você interna. Por favor, preste atenção da próxima vez. Desculpa, eu passei. Agora, tem uma personagem que nós não podemos deixar passar, a Tiffany. A belíssima Jennifer Lawrence. Sim, sim. O que vocês acham da Tiffany? Porque ela também mostra uma neurose ali. Ela mostra um quadro que em algum momento se parece até um transtorno de personalidade emocionalmente instável. A gente fica pensando se ela não seria uma paciente borderline, que é um transtorno de personalidade com muitas características específicas, mas principalmente emocionalmente instável. E ela é ela que leva o Pat a toda a mudança. Ela é o elemento que leva ele à mudança. Sim. Né? E ela mostra, né, ali ao longo do filme que ela tem algumas características manipuladoras, não é? Ela faz a vontade dela acontecer mentindo, dobrando ali ele com a história da carta, que ela ia entregar, mas não entrega, só para ter ele ao lado dela para fazer o que ela quer, então ela manipula. Mas é uma manipulação ou é um chaveco? Eu acho que é uma manipulação, porque ela quer ter ele ali. O chaveco é uma manipulação, né? Eu acho que dá para colocar na mesma caixa, sim, eu acho que é mesmo. E outra característica que ela mostra, ela é explosiva, ela tem um limiar à frustração meio complicado, quando ela é contrariada, ela estoura. A cena clássica, acho que a gente não separou, é uma pena, mas é uma cena que ela tá na lanchonete com ele, daí ele contradiz ela lá de alguma maneira. E ela faz aquele escândalo. Ela joga tudo no chão, levanta, faz o escândalo lá fora, diz que ele tá me abusando, alguma coisa assim. E era mentira, ela estava simulando. Quer dizer, é uma pessoa que pode sair do céu para o inferno em alguns segundos. Né? Isso
faz a gente suspeitar. Ela não é a personagem que mais é destacada, ela não é a protagonista, mas ela aparece muito, faz a gente suspeitar que ela tenha uma característica de personalidade emocionalmente instável, que esses elementos que a gente citou são comuns em pessoas com esse tipo de... Embora o filme sugere que toda essa alteração teria vindo depois da morte do marido, né? Do Thomas, se não me engano, é Thomas. Não dá pra saber, né? De Não novo, dá é um pra saber, recorte. Se ela Agora, era ela assim já... fica, é interessante que depois da morte do marido, ela adquire uma compulsão sexual. E é muito interessante a forma como ele descreve, alerta de spoiler, porque ele coloca, né, o cara foi comprar uma lingerie, eles estavam há muito tempo sem transar, o cara foi comprar uma lingerie da Victoria's Secret para ela, deixa no banco da frente, só que ele sofre um acidente e a lingerie fica lá. A partir daí ela começa, talvez, se a gente levar em consideração as fases do luto, que é a fase primeiro de negação, depois de revolta, depois de depressão, aceitação e amadurecimento, se a gente leva em consideração tudo isso, naquela fase de negação ela fala, eu vou transar com todo mundo, como se tivesse alguma chance de resgatar o rapaz, né? E a partir daí ela vai tendo um comportamento altamente lesivo, transa com vários caras, de um jeito não tão responsável como o filme. Porque transar com vários caras não tem problema, agora de um jeito que parece lesivo para ela. Que houve uma ruptura do padrão habitual dela, né? Isso que chama a atenção. Que foi em pouco tempo muitas pessoas. Muitas pessoas, exatamente. Deu essa impressão no filme. Que não era como ela funcionava. Todo mundo tem direito de transar em pouco tempo com quantas pessoas quiser. Mas ela não era assim. Mas naquele filme não era assim. Isso é uma coisa que a gente leva em consideração para fazer. Quem era a ideia do diagnóstico. psiquiatra, né? Descobrir quem é a pessoa. Quem é aquele... Quando você recebe um paciente, você quer descobrir quem é você. Ou seja, por isso a gente consome um tempo para conhecer a pessoa, perguntando coisas da vida dela, como ela era, o comportamento dela, o que ela já fez da vida, para você fazer um paralelo entre como ela era e como ela está. Né? E eu acho que um médico que vai avaliar um paciente como ela, como é o nome da personagem? Até esqueci. Tiffany. A Tiffany, ou o protagonista que é o Pat. Enfim, isso seria fundamental. Como funcionava aquela pessoa no dia a dia habitual dela, nos anos anteriores, para você fazer um paralelo com como ela está. Nisso o médico usa a entrevista com o próprio paciente, mas às vezes a gente conversa também com familiares, não é isso? Com pessoas próximas, com cônjuge, para formar uma imagem o mais fidedigna possível de como é aquela pessoa antes daquele momento que a pessoa se encontra em crise. Assim a gente tem um parâmetro comparativo, né? Exatamente. E é uma coisa que a Tiffany acaba conseguindo tudo que ela quer. Como se casar com o cara. Até conseguiu isso, né? Ela ficou com o cara. Exatamente. Bom, isso é um spoiler, Conseguiu né? dançar. Conseguiu dançar. Verdade. Não muito bem, mas o suficiente para fazer o ponto. E por falar nessa pontuação da dança, e a opinião de vocês do senhor Pat, não sei se esse é o nome dele, do pai do Pat. Pai do Pat, que né? também é interpretado pelo brilhante Robert De Niro, que também é uma figurinha especial, hein? Roberto Canton. É um apostador, né? Que parece ser um apostador meio patológico, mas realmente também isso não deixa muito claro, porque parece que ele também acaba mantendo parte da renda através de jogos e tal, a não ser numa situação onde ele acaba se dando muito mal. E também que tem traços que sugerem um toque, né? Ele é muito supersticioso, né? Extremamente. Eu achei que dá pra lembrar um negócio que a gente chama de pensamentos mágicos. Exatamente. Né? Ele é um cara cheio de superstição. O que é o pensamento mágico? Pensamento mágico, eu acho que assim, na linguagem, a coisa mais próxima na linguagem coloquial é a superstição. Né? Na linguagem coloquial Só que o pensamento mágico é uma superstição que tem uma raiz muito próxima distancia uma gota a pessoa da realidade, do que é possível ou não. Da quebra com a realidade. Da quebra né? com a realidade, exatamente. Enfim, ele tinha umas crenças que se ele tivesse com um lenço na mão e a pessoa sentada logo ali naquela posição com uma camisa do time, isso ia fazer o time ganhar. E você fala, é uma bobagem, mas é uma bobagem que tem força na vida dele. Ele fica realmente aflito ou angustiado caso aquela
aquela configuração das pessoas não acontecesse. Tanto que a Tiffany ganha a confiança dele quando prova para ele que todas as vezes que o Pat estava com ela, o time ganhou. Ou seja, reforça nele o pensamento mágico. E a coisa é tão rígida, né? Que eu acho que pode se aproximar do toque, porque ele chega a ser disfuncional, porque ele faz grandes apostas. Ele chega a apostar um restaurante, se não me engano. Foi. No final, para ver se dava certo. Tudo. Verdade, Depois quem resolve é a Tiffany. Sim. Né? Sim, é verdade. Dançando, é verdade. ganhando. Ele é um outro personagem aí que traz umas características psicopatológicas interessantes, né? E aí a gente pode entrar um pouco nessa questão genética, né? Tudo bem que ele não mostra que tem o transtorno bipolar, mas ele sugere fortemente pra gente uma genética favorável a uma doença mental. Falando do transtorno mental. Até porque ele tem uma coisa, ele tem uma briga, né? Ele não pode ir ao estádio porque ele brigou e agrediu alguém. Então ele tem algo que, no espectro mais impulsivo também, que pode se ler, né? Mesmo na questão dos jogos, né? E nessa característica que o próprio Pat fala numa das sessões, né, de terapia dele, que o pai é que é explosivo, ele não. É interessante que numa sessão de terapia ele faz é feito a comparação. Agora estão dizendo que eu pareço com meu pai. Isso. E parece que ele é extremamente parecido com o pai, tanto que no momento que ele vai ter de briga lá, ele começa a dizer: e agora? Que eu faço? Segura. Depois ele vai lá e briga. Qual não é a surpresa dele? Está o psiquiatra dele lá. Brigando junto com a cara dividida no meio, pintada. E isso é uma coisa interessante, né? Como que é ver, na sua opinião, Ricardo, ver o paciente ver o seu psiquiatra, ver o seu terapeuta num ambiente fora do consultório, do setting, etc. Pois é, né? Isso é muito interessante, porque é como, de certa maneira, não sei se vou falar uma coisa um pouco excessiva, mas da mesma maneira que os juízes, né, no direito, eles têm é esperado que eles tenham na sua vida pessoal um comportamento alinhado, ilibado, que reforce aquela imagem de credibilidade. Será que o médico, o psiquiatra também não é assim? Porque num setting, num consultório, você tem uma imagem de credibilidade, de ser certa seriedade para com o seu paciente. E de repente lá fora, claro que todos nós temos nossas vidas, a gente também se diverte e tal, mas longe dos olhos do paciente, não é? A gente é um papel, né? Eu acho que o psiquiatra e o terapeuta é um papel. Se você sai desse papel, fica muito difícil para o paciente conseguir. Porque uma coisa que é interessante, né? Quando o paciente vai no consultório psiquiátrico ou psicológico, ele está dando uma licença para o profissional até para falar da vida dele. Licença é essa que ele caça a hora que ele quiser. Agora, se ele vê a parte mais humana do profissional, a tendência, ele pode ter uma grande tendência de tentar caçar antes. Fala, não, eu perdi a confiança nessa pessoa. Por isso que tinha, isso acho que talvez venha até do Freud, né? Que é essa coisa de você ter o papel muito bem preservado. O Freud não ficava nem perto do paciente, ficava atrás enquanto o cara ficava deitado no divã. Pois é, eu acho que essa questão é muito válida mesmo, porque talvez a imagem que o paciente constrói daquele profissional é uma imagem que tem uma seriedade embutida. E, de repente, tudo aquilo pode ser destruído num segundo, né? E as redes sociais hoje, qual que é a sua opinião das redes sociais do psiquiatra e do paciente? Tem um meme que faz um sucesso incrível que fala assim: o psiquiatra deveria acompanhar a rede social dos seus pacientes e ajustar a medicação de acordo com as postagens. Sim. Eu acho que as redes sociais são o Deus e o demônio, né? Acho que como algo informativo, né, para os pacientes, eu acho que pode ser útil. Então sendo aí o protagonista o médico, né? Por sua vez, fica essas questões, né? De você ver, às vezes, algumas postagens do seu paciente e fala, mas será que ele tá bem? Né? Será que você se questiona, né? Acho que eu vou ligar para ele. Acho que eu vou ligar para ele. Acho que eu vou, né, antecipar a consulta, alguma coisa do gênero. E muitas vezes não tem nada a ver. Quer dizer, apenas é
uma liberdade, né? Da pessoa Porque a rede colocar o que ela social quer, é né? um retrato daquele momento, Sim, né? sim. Então, mas eu não acho que... Você acha que atrapalha? Você acha que, por exemplo, o psiquiatra ele deve aceitar os pacientes como... Tem psiquiatra que tem a rede aberta, não tem problema. Mas e quando é particular, você acha que deve aceitar? Eu acho que, pra mim, não. Na minha... Até, assim, eu falo... Não porque eu você é falo- antipático. Não, mas não, porque... não. Eu sou acolhedor e... né, não, eu acho que, assim, existem... settings que devem ser respeitados, né? Então, espaços que eu acho que devem ser respeitados do paciente e do próprio profissional. Então, eu acho que, assim, as redes sociais... eu, especificamente, eu tenho uma rede social só mais voltada para a questão profissional. Eu não posto coisas íntimas minhas, né? Então eu não coloco nada que dê para entender, enfim, onde eu tô, o que eu tô fazendo, que, né? Eu não vou me expor. Viagens, com quem eu tô, por exemplo. não com quem eu tô, aonde eu tô. Assim, isso para mim não tem muito sentido, né? Mas usar a rede para eventualmente trazer informações para os pacientes, eu acho interessante. Ao passo que ficar, né, assim, o complicado da história é quando você acaba abrindo um canal muito, muito amplo, onde você não tem nenhuma capacidade de estabelecer um setting, então você abrir sua rede social para as pessoas, né? Então, para um paciente te mandar por exemplo, uma mensagem. Você não tem né? condição nenhuma de ou cuidar aquele dele. paciente que você não vê há 10 anos te manda uma mensagem que não está bem, que precisa rever a medicação. Você fala, mas eu não vejo você faz 5 anos, né? Ou mesmo aquele paciente mesmo mais que viu semana recente, que você passada, viu mas você semana não tem- passada. Então, mas que eu não acho que aquele não é o espaço, né? O espaço é outro para você poder fazer o acolhimento de qualquer dificuldade que o paciente tenha. Não é o espaço das redes sociais. Isso eu não acho adequado. Isso, você está de acordo, Ricardo Abel? Você é amicíssimo dos seus pacientes nas redes sociais? Não, eu tenho combina perfis baladas. separados. Eu tenho perfis separados também, né? Eu coloco ali o meu perfil profissional de um lado, o perfil pessoal de outro. E eu acho que é saudável manter assim. Eu acho que faz bem. E é importante que se diga, né? Não é por antipatia, é Não. para a gente preservar a relação médico-paciente. Eu né? acho que isso faz um sentido muito profundo, né, na relação, ainda mais quando é o psiquiatra que você que estava comentando, né, que é com o psiquiatra que você abre intimidades que talvez você não abrisse nem para alguém da sua família, muitas vezes, não é? E eu acho que uma vez que se estabelece essa relação, ela deve ser preservada e zelada. Então, acho que é um cuidado com a relação, na verdade, fazer isso. Não é uma antipatia. Eu não vejo assim. E só reforçando essa sua fala, quantas vezes, né, no consultório a gente já não ouviu, olha, eu não falei isso pra ninguém, mas eu vou contar pra você. Quer dizer, a gente recebe uma joia mesmo, né? A gente recebe uma dádiva, né? Que é você poder cuidar máximo de da algo, intimidade, né? Da intimidade da pessoa. Então, acho que, por isso, reforçando, acho que não é mesmo um canal interessante, né? E por isso o filme O Lado Bom da Vida é um filme interessante, que fala do lado bom da vida e que poderia passar fantasticamente na sessão da tarde, né? Desculpa, não estou desmerecendo o filme, Não, mas eu não é um acho- grandíssimo Não é um filme profundo, mas ele ilustra, né, alguma coisa interessante ali de saúde mental. Que a Globo né? nos perdoe, mas eu acho que... Não, gostei do filme. Eu acho que ele passa com leveza, né, na questão do transtorno afetivo bipolar. Então, acho que mostra as perdas do personagem, mas não, no final são perdas, entre aspas, pequenas, né? Quer dizer, perdeu a mulher, perdeu a casa, perdeu o trabalho. Mas assim, você vê que é uma coisa mais leve, né? Vai passando levemente, assim. O filme, ele passa levemente, sem grandes problemas, depois encontram a dança. Na dança, meio que vamos dizer, se tratam também, né? E se encontram e, enfim, e um final feliz, maravilhoso. Eu fiquei com a impressão que o protagonista ele começa mais desorganizado em termos de saúde mental, de comportamento. De um ponto para frente do filme, parece que ele foi se organizando, foi até melhorando aquelas inadequações. Né? Ele revela em algum ponto, falando acho que com a ex-mulher ou escrevendo a carta, não lembro.
estou tomando as medicações, estou me Exatamente. cuidando. Isso é uma dica para todos os Portadores. portadores, né, de transtorno bipolar. A gente poderia ficar falando do filme horas, mas infelizmente está chegando o nosso fim. E por causa disso, quero ouvir suas últimas palavras, Ricardo Abel. As últimas palavras. Bem, eu acho que é reforçar aquele ponto, não é? Quando uma pessoa tem diagnóstico de transtorno bipolar, ela tem apenas que ter a consciência de que existe um tratamento disponível, o tratamento pode ser adequado para ela, para o caso dela, para que o organismo dela se adapte muito bem aos medicamentos e que ela viva uma vida plena, produtiva, estudando, se relacionando, trabalhando, sem nenhuma limitação, não é? Claro, até o momento atual da medicina, a gente não tem disponível um tratamento definitivo que se faz por 1 mês ou 2 e acabou. E o paciente está curado. Isso ainda não tem. Enquanto não tem, os tratamentos são de manutenção e quanto mais direitinho a pessoa fizer, melhor para a vida dela. É isso. Roberto Canton, suas últimas palavras. Minhas últimas palavras, olhar, né, para a questão do transtorno afetivo bipolar com uma delicadeza maior. Então, quando eu falei, né, de subdiagnosticar, eu vou ser mais claro do que o início, né? Eu vou terminar melhor do que eu comecei. Por favor. Mas assim, o olhar de quanto se demora para diagnosticar o transtorno afetivo bipolar, né? Às vezes, um psiquiatra acompanhando um paciente, isso já aconteceu comigo, já aconteceu com vocês, vai acontecer, né, com todos os profissionais. Assim, a gente não consegue fazer todos os diagnósticos sempre nas nossas vidas, né? Às vezes passa para a gente um quadro depressivo e de repente vai para frente e passa tem um quadro eufórico quando vai para um outro profissional acompanhar. Enfim, eu só reforçar que não existe todo um problema tão grande com o transtorno afetivo bipolar. Ele é, o que eu sempre costumo falar, ele é uma depressão, só que além de ir para baixo, vai para cima, né? Então, que não deve ser estigmatizado da maneira como na maioria das vezes é. E a mim caberá o monopólio da última palavra. E eu quero dizer exatamente isso, que o paciente com transtorno bipolar deve procurar tratamento. Existe tratamento, ele vai ficar bem, ele pode ser altamente funcional durante a vida. Nós temos muitas pessoas que são funcionais, são importantes, estão aí desempenhando o seu papel da melhor forma possível e que têm transtorno bipolar. A única questão fundamental que o paciente com transtorno bipolar precisa se convencer é que ele tem que tomar medicação. Não existe tratamento de transtorno bipolar sem uso de medicação. O tratamento é multidisciplinar, envolve medicação, envolve psicoterapia, envolve terapia ocupacional, mas é fundamental o uso de medicação. Ok, pessoal? Quero lembrar vocês que para que esse projeto dê certo, a gente pede que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos de notificação, deixe seus comentários e comunique aos seus amigos, compartilhe com seus amigos, porque isso vai ser muito importante para que o nosso projeto continue. Ok? Até mais!